podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Marcos Paulo e Maria Luísa conversam com o Marcelo Najar Abramo sobre os desafios de um advogado empreendedor. Eu sou a Maria Luísa, do segundo ano do Colégio Portinari Pretoriano. E eu sou o Marcos, do Colégio Portinari Pretoriano, segundo ano também. E esse é o Marcelo. Hoje Marcelo Najar Abramo. A gente vai falar hoje sobre desafios do empreendedorismo. Então a gente queria agradecer você, né, primeiro, Agradecer por estar aqui a com a Eu que gente. agradeço a oportunidade. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, Vamos que lá. é: quais são os principais desafios enfrentados por advogados e empreendedores ao iniciar as suas próprias práticas? Olha, uma coisa que é importante iniciar falando é o seguinte: na faculdade de Direito, a gente não aprende a empresariar. O que a gente aprende é a base da legislação, os fundamentos jurídicos, né, toda essa parte. Mas a prática, realmente, você só vai aprender, vai acontecer, enfim, você vai avançar quando realmente você sai a campo para trabalhar, né? A faculdade de Direito, ela é uma das faculdades que você se forma bacharel de Direito. E aí você fala assim: o que eu posso fazer como bacharel de Direito? Aí eu vou lá prestar concurso, eu vou lá abrir meu escritório de advocacia, trabalhar como um advogado empregado para algum escritório e por aí vai. Quando eu resolvi seguir a minha carreira de advogado, no início foi muito difícil, né? Muito difícil, porque uma das maiores dificuldades é você conquistar o teu primeiro cliente. Por quê? O teu primeiro cliente, quando ele contrata um advogado, ele assina uma procuração para você. E quando você assina uma procuração, é um documento que dá total poderes ao advogado, inclusive de receber dinheiro, da quitação, né? Que é o mais importante. Então, toda confiança, como é que a gente adquire confiança de uma pessoa? Você não adquire, você não compra. Você faz o quê? Você conquista, né? Então a confiança ela é conquistada. E esse, para mim, foi um dos meus maiores desafios no meu início de carreira, né? Como advogado, né? Eu me formei em 99 para 2000, né? Tenho aí já, graças a Deus, 23 anos advogando. Mas depois de que eu me formei, eu acabei focando só em empresas, o escritório, depois de mais ou menos uns 5 anos, né? Então, e quando a gente abre o nosso próprio escritório, você tem uma série de coisas, principalmente quando você quer crescer o escritório, né? Que são os desafios do advogado empreendedor. Por exemplo, uma gestão financeira, né? Uma gestão financeira eficiente, uma gestão de pessoas. É difícil você contratar hoje, não é fácil. Né? Eu tenho estagiários que começaram comigo, hoje já são advogados e tal, e estão lá no escritório, não vão embora. Entendeu? Então, assim, outro desafio, o maior deles é o comercial. O advogado, por exemplo, não pode ficar fazendo propaganda. Hoje ainda tem alguma coisinha que você pode fazer nas redes sociais, né? Mas propaganda, propriamente dito, você não pode fazer. O Estatuto da OAB não permite. Então, como é que eu vou fazer meu comércio? Como eu vou vender meu serviço? É um outro desafio gigantesco, né? Na minha profissão, o que a gente usa bastante? O contato com as pessoas, o lobby, né? Vou numa reunião de Rotary, que eu faço parte, por exemplo. Vou numa associação comercial, onde tem o foco, são empresários, entendeu? Por aí vai. Então, eu acredito que, assim, para os advogados empreendedores e que iniciam o seu próprio escritório, né? Eu te falo que eu pontuo, né? Primeiro, né? Eu fazer o comercial, conquistar cliente e gerenciar a parte financeira, que também não é fácil, porque as contas chegam e a gente precisa de dinheiro para pagar. É basicamente isso. A próxima pergunta que a gente queria fazer para você é: como encontrar um equilíbrio entre a prestação de serviços jurídicos e as responsabilidades de gerenciamento de um negócio? Então, vamos lá. O serviço jurídico em si, né, é o teu escopo de trabalho, é o que você vai atuar no dia a dia do teu escritório. Então a dificuldade de você encontrar o equilíbrio não é tanta, né? O que você tem que avançar, na realidade, é aprender a empresariar dentro do escritório da advocacia,
né? Porque eu encaro o meu escritório como uma empresa. Eu não encaro ele como um escritório. Eu tenho advogados que trabalham para mim, que eles têm mais anos de OAB, porém nunca conseguiram justamente encontrar esse equilíbrio, né? De gerir o negócio e prestar o serviço jurídico, né? E aí, posso te falar, isso aí não existe escola que te ensina. Não existe aqueles caras da internet que falam, olha, advogado, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Não. Entendeu? Eles estão ganhando dinheiro, né? Porque vai aquele advogado novo, que não tem experiência, contrata o serviço dele e a hora que ele vai ver, é tudo na teoria, né? Nada na prática, né? Então a vida, ela te ensina, a vida, vivenciar o escritório. Agora sim, um conselho que eu dou, né? Você não pode ser mais um advogado. Entende o que eu quero dizer? Você tem que fazer um diferencial, né? Uma coisa, início de carreira. Eu e meu sócio, a gente fazia muita lista. O que era a lista que a gente fazia? Antigamente, não se tinha a internet rápida, né? A gente chama de recorte, que a gente lia Diário Oficial todo santo dia, mas a gente assinava uma revista que quando saía algum despacho de algum juiz, algum movimento processual na nossa OAB, a gente recebia por correio. Né? A gente chamava de recorte, porque a gente recortava, deixava em cima da mesa, né? E aí a gente atuava, ia lá no fórum, buscava o processo, enfim. E fazia. Não, hoje a tecnologia avançou muito, né? Mas o que era a lista que a gente fazia? Eu pegava o Diário Oficial todo santo dia e entrava lá na parte de falências e concordato. Hoje é recuperação judicial, não é mais concordato, né? Porque mudou a legislação. Mas eu entrava nisso aí, meu sócio, e a gente ia listando. Aí o que eu fazia? Eu pegava, tinha a lista telefônica aqui do lado. Aí eu pegava assim, eu falei, pediram falência dessa empresa, dessa outra. Eu pegava, eu ligava, né? Pegava o telefone na páginas amarelas, né? Ligava para a empresa, escuta, nosso sistema identificou que entrou um processo contra vocês de pedido de falência, né? Eu não sei se você já tem advogado ou não, especializado, mas nós somos, tal. Eu posso, né, ter a oportunidade de apresentar meu escritório? Aí que a pessoa falava, pô, mas como é que meu advogado não tá sabendo? Ele falava desse jeito. Ou seja, a gente tinha um diferencial no escritório e tem até hoje, né? Porque hoje a gente investe em tecnologia. Mas de andar na frente, não ser mais um, mas fazer a diferença. Entendeu? Isso que é o melhor dos mundos, né? E aprender, obviamente, a delegar também poderes. É muito importante dentro do negócio. Não dá para você abraçar o mundo. Você não faz nada sozinho. Se você quer crescer, tem que aprender a delegar e, obviamente, delegar com responsabilidade. Entendeu? Mas é basicamente, né? Isso que você falou de ligar, tal, se apresentar, acaba ligando com a primeira pergunta também, né? Sim. Sobre divulgar, né? Que a OAB não permite a divulgação. Então, mas aí eu fazia o comercial. O que eu pedi? Uma oportunidade para ter uma reunião. Certo. Toda vez que eu sentava na mesa, graças a Deus eu fechava negócio. Por quê? Chegavam e falavam assim, não, mas meu advogado não sabe como é que, né? Eu falei, não, a gente tem essa política de ler Diário Oficial todo dia. Hoje eu assino um robô, né? Eu tenho um robô que ele me entrega no meu e-mail. Eu recebo mais de 200 recortes durante todo o dia, né? Hoje a gente tem uma equipe formada lá em São Paulo com mais de 20 advogados, né? E, né, eu gerencio aqui, né? Então, assim, meu sistema é tudo nas nuvens, eu tenho toda a parte de telefonia, o meu ramal é no meu celular, o ramal de cada advogado que trabalha com a gente é no celular, é tudo nas nuvens hoje, né? Então a tecnologia proporcionou você o quê? Qualidade de vida, sem perder a responsabilidade, né? Que é muito importante. Eu queria perguntar se você é especializado em alguma área específica. Sim, eu só mexo com empresas hoje, né? Então, assim, tudo que uma empresa precisa, eu tenho dentro do escritório. Então, geralmente, né? A parte trabalhista, a parte tributária, a parte de direito civil, que envolve contratos, consumidor, responsabilidade civil, enfim, né? E também a parte de crime tributário, a gente faz também, bastante. Entendeu? Então, tudo que uma empresa precisa, a gente procura focar dentro do nosso Então, eu ia perguntar qual que era a importância de você ser especializado em uma determinada área. Olha, início de carreira, quando eu iniciei minha carreira, eu abraçava um pouquinho de tudo por questões de sobrevivência, né? Eu era novo de casado, né? Eu tomei a coragem de pedir a Raquel em casamento, né? E aí meu pai falou, moxa, bacana, né, que você pediu uma moça, só que, teu escritório tá começando, né? E aí? Falei, calma, pai, vamos correr atrás, né? Então, no começo de carreira, eu pegava de tudo. Pegava previdenciário, crime de tudo que era tipo, que o criminal é o que mais vem, né? Mas quando a pessoa sai da prisão, ele some pra te pagar, entendeu? Nossa. Aí você pegava um pouquinho de tudo, né? Por questões de sobrevivência, né?
Porém, o advogado que ele faz a advocacia geral, ele não pode cobrar muito e ele não é valorizado. Entendeu? Por quê? Você entra, vamos supor, você recebe um processo trabalhista. Né? Eu tenho lá minha equipe, eu tenho minha gerente do setor trabalhista. Né? E tudo é filtrado, tudo é passado e sempre também passa por mim, eu olho tudo. Né? Hoje a gente tem em média 3.500 processos em andamento. Né? Então, assim, a gente precisa de gente, precisa de tecnologia, porque senão você fica doidinho. Essa é a grande verdade. Mas, quando a pessoa tem um problema trabalhista, né? Inclusive tem um exemplo até de um cliente que eu acabei abrindo o braço de escritório aqui em Avaré, né? Para não ficar parado, e a pessoa, não vou citar nomes por questões de sigilo profissional, mas veio me procurar. Por quê? Porque o advogado que ele recebeu uma reclamação trabalhista recente, o advogado fechou um acordo com a reclamante, porém não fechou para todas as empresas que estavam envolvidas. O que a reclamante fez? Nem terminou de receber o acordo, ela entrou com uma outra reclamação, alegando o segundo contrato de trabalho. Aí fala, pode fazer isso? Não, para mim foi malandragem, entendeu? Mas, se o advogado fosse especializado realmente na área empresarial, né, na área trabalhista, ele tinha sacado na hora. Você entende o que eu quero dizer? Aí, essa pessoa me procurou? Me procurou, ela falou assim, não importa o que você vai me cobrar, eu quero agora que você resolva. Eu falei, não, tudo bem. Mas aí ela chegou e procurou o especialista. Agora, se você for ver o outro profissional, lá no escritório dele, ele anuncia, ele mexe com tudo. Entendeu? Previdenciário, trabalhista, família, entendeu? E aí que está a grande diferença. Quando você se especializa, a pessoa que realmente precisa do seu serviço, ela vai te procurar o especialista, se ela quiser o melhor. Entendeu? E aí você, como especialista, você pode até cobrar um pouco a mais. Sim. Entendeu? Essa é a diferença, mais ou menos. A próxima pergunta a gente queria perguntar para você. Quais são as estratégias que os advogados podem usar para atrair clientes e expandir sua base de negócios? Olha, é muito difícil em questão de estratégia. Você vê, né? Hoje se fala muito de rede social, né? É porque justamente os advogados que eles saem da faculdade, eles não aprendem a conquistar cliente. Nenhum advogado que sai da faculdade, que queira advogar, que não queira prestar concurso, por aí vai, eles não aprendem a conquistar o cliente, né? Então, qual a melhor estratégia que eu vejo hoje? É a relação profissional, né? É a relação pessoal. Eu tenho muitos amigos que são meus clientes, e aí a gente tem até que tomar cuidado dobrado para nada acontecer, né? E eu tenho muitos clientes que foram indicados por amigos, né? Seja num evento, seja numa festa. Nenhum advogado vende por internet. Nenhum advogado. Isso aí eu falo por experiência própria. A gente tem lá o nosso Instagram e eu te falo, desde que a gente montou o nosso Instagram e divulga alguma coisinha, nunca veio um cliente. Veio especulação. Você mexe com isso, mexe com aquilo, tudo fora da nossa área, né? Aí fala assim, mas não tem um trabalho direcionado. Tem. Mas o cara que precisa de um advogado, ele vai confiar numa indicação de um amigo ou no Instagram. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a melhor estratégia que eu vejo é a relação interpessoal, né? Vai ter uma festa? Pô, vamos lá, vamos confraternizar, vamos chegar. Os melhores negócios que eu fechei foi tomando vinho, foi tomando cerveja. Entende o que eu quero dizer? Inclusive, até outro dia, eu passando pelo psicólogo, ele perguntou, o que é a bebida para você? Eu falei, doutor, foi os melhores negócios que eu fechei. Falei brincando com ele, mas é uma realidade, né? Não digo que você tem que se bebedar para fechar serviço, não. Mas é nesse momento que você aproxima da pessoa, a pessoa fica curiosa. Exatamente, você conquista a confiança. Aí a pessoa ela não vai abrir todo o leque para você, mas vai tentar alguma coisinha com você. Se ela vê que você teve êxito, você tratou direito, você foi honesto, que é difícil hoje na nossa profissão. Às vezes o cliente ele entra no escritório com o pé atrás, achando que eu vou tomar o dinheiro dele, que eu vou... Né? E a primeira coisa que eu falo para ele é calma, né? É o que eu falo, entendeu? Então, primeira coisa, né? Você ter aproximação interpessoal. Segundo, né? A partir dessa oportunidade, faz uma visita profissional, apresenta o teu escritório, apresenta os cases que você teve de sucesso,
né? E aí você faz a aproximação. Essa é a melhor estratégia, Marco. Senão não existe outra. Venda por internet, anúncio, você poderia até anunciar, por exemplo, no outdoor, que não pode, né? Mas vamos supor, mas não vem, não adianta. Não adianta. Todos os meus clientes, 100% deles foram indicados. É quando tem a base da confiança. É o boca a boca. Entendeu? É a melhor forma de você conquistar o cliente. E outra, né? Procurar fazer o melhor serviço, né? Ser honesto com o cliente, né? Às vezes tem muito advogado que fala, ô, isso aqui é causa ganha. Eu nunca falei na minha vida profissional para um cliente que era causa ganha. Nunca. Porque o direito ele não é uma ciência exata, né? Essa é a grande verdade. Nem sempre por direito, 2 mais 2 é 4. Agora eu queria perguntar para você quais são os desafios de manter o equilíbrio, né? De uma vida saudável, de uma vida pessoal e profissional. Olha, Maria Luísa, esse é muito difícil, hein? Agora, ó, para você ter uma ideia, nós estamos morando aqui na região de Avaré há uns 4 anos, né? Embora tenha casa aí na Represa já há mais tempo. A gente está morando em Avaré há 4 anos. Agora que eu estou conseguindo ter um pouquinho mais de liberdade para poder jogar um tênis, né? Para poder fazer uma massagem, né? Cuidar de mim um pouquinho, porque não é fácil. Não é fácil. Por quê? Eu te digo, né? O trabalho do advogado, ele é um trabalho basicamente 100% intelectual, né? Então, o primeiro passo é buscar esse equilíbrio com a cabeça. Por que eu digo isso? Em São Paulo, por exemplo, quando a gente morava em São Paulo, eu saía 7h30 da manhã de casa, né? 7h20, 7h30, porque 7h30 na realidade os meninos já estavam dentro do colégio. E eu tocava pro escritório. Dali pra frente eu não tinha hora para voltar. Entendeu? E aí, para você não deixar de atender um cliente, entendeu? Porque se ele liga pro advogado é porque ele tá com problema, entendeu? Aí você acaba se sacrificando um pouco, né? Mas ao longo da carreira, você vai colocando alguns limites que você tem que se policiar para que você mesmo obedeça esses limites, né? Por exemplo, fazer a hora de almoço, né? Você parar para almoçar. Ah, mas puxa vida, não dá tempo. Não, você delega poder. Delega e você vai correr atrás de outros negócios, entendeu? Ah, é caro contratar um advogado. É caro, não é barato. Mas você tem que contratar e buscar a tua excelência dentro do trabalho para buscar outros negócios e pagar esse advogado e pagar outros também, entendeu? É onde você consegue ter um pouquinho mais de liberdade. Por quê? O advogado ele mexe com prazo, né? Então você tem que ser organizado em termos de prazo. Né? Que nem lá no escritório a gente tem uma política, nada deixar para o último dia, nada, zero. Deixou para o último dia, vai ser penalizado quem deixar, entendeu? A gente não permite. Então assim, no máximo, pelo menos 2 dias antes o prazo tem que estar cumprido, ponto. Né? É inadmissível que o advogado se perca prazo. Obviamente, existem as intempéries da vida, né? Existem os altos e baixos. Então você tem hoje tudo, por exemplo, digitalizado. Né? Tem, às vezes o sistema do tribunal cai. Você imagina se eu deixo para o último dia as coisas? Não consigo cumprir o prazo? Até eu provar que 2 mais 2 é 4. Entende o que eu quero dizer? Então, realmente, eu acredito que o maior desafio de um advogado é ter o equilíbrio com a vida, entre a vida profissional e a saúde, né? Na vida pessoal. Né? Ter uma vida saudável nesse sentido. Eu consegui realmente quando eu comecei a delegar mais, né? E comecei a me policiar nos horários. Né? Falei, não, agora é minha hora de eu jogar meu tênis. Eu vou lá e vou jogar meu tênis. Eu vou desligar o celular. Entendeu? Ah, mas não, nada vai acontecer. Eu tenho uma equipe lá me cobrindo. Né? Se eles não conseguirem falar comigo, eles vão ligar no escritório e vão achar alguém para falar. Né? Nem que depois eu entre no circuito, se realmente precisar. Sim. Entendeu? Mas por que eu faço? Eu delego o poder. Ó, pessoal, agora, esse tempo aqui eu vou cuidar de mim. Entendeu? E por aí vai. A advocacia empresarial, que é o ramo que eu mexo, ela é mais fácil de você fazer isso. Diferente de uma criminal, por exemplo, 100% criminal. Que nem a gente mexe com crime tributário, não existe urgência, né? A pessoa está sendo presa e tal, não. É diferente. Sim. É um processo mais light, entendeu? Diferente do criminal puro, que é aquele cara que é pego com droga, é pego assaltando no flagrante, tem que acompanhar flagrante, entendeu? Aí sim, esse cara é mais difícil ainda criar essa regra entre a vida profissional e a pessoal. A próxima pergunta é: como os advogados podem identificar oportunidades de nicho no mercado e capitalizá-las?
Essa pergunta é muito importante, porque ela te possibilita você criar produtos dentro do teu escritório, né? Eu vou te dar alguns exemplos dentro da área tributária, por exemplo, né? Hoje, a legislação nossa brasileira ela tem muitas falhas, muitas lacunas, né? E aí o advogado que ele senta e estuda, não basta sentar e estudar, ele identifica a lacuna, identifica, no meu caso, a demanda da empresa, e aí mostra essa oportunidade para o teu cliente. O que acontece, né? Hoje, a gente tem os clientes que eles pagam o escritório mensal. Só que eu não me acomodo, eu não entro numa zona de conforto. Entende o que eu quero dizer? Eu sempre estou buscando coisas novas para oferecer aos meus clientes. Por quê? Eu tenho meu contrato fixo mensal, mas eu tenho uma parcela variável desse contrato. É onde eu entro capitalizando, entendeu? Então, teve agora recentemente a tese do século. Eu vou falar alguma coisinha, eu sei que é um pouco mais difícil de vocês entenderem, porque é da área tributária, né? Que existe um imposto chamado ICMS, que é o imposto estadual. Existe os impostos federais, que é o PIS, o COFINS, a CSLL e o imposto de renda da pessoa jurídica. Sempre que você emite uma fatura, né, emitia uma fatura e emite até hoje, né, antes era de uma forma e agora é um pouquinho diferente, você emite uma nota fiscal, ela vinha o valor do produto que a empresa estava vendendo, mais o ICMS, e esses impostos federais, eles sobrepunham a base de cálculo, ou seja, a base de cálculo para eu calcular os percentuais desses 4 impostos federais, incluía não só o valor do produto, mas também o ICMS. O que a gente identificou? Que isso aí se trata de uma bitributação. E não pode ser, o Código Tributário Nacional não permite a bitributação. Então todos os advogados, né, depois que estudaram essas teses, começaram a vender para os seus clientes, né? Então a gente ingressava com mandado de segurança, garantia a recuperação desse imposto 5 anos retroativo à entrada do mandado de segurança, e enquanto perdurar, a gente falar para ele não deixar de recolher, não, você continua recolhendo, você pode ter até uma liminar, mas não usa, continua recolhendo por segurança, mas a hora que fechar no STF, como acabou fechando, vocês vão ter todo esse período para recuperar. É aí que eu ganho dinheiro. E eu queria também perguntar quais são os obstáculos que, tipo, os principais assim, que os empreendedores eles enfrentam na hora de expandir o negócio para novas regiões. Você falou que tem vários lugares. Tenho. Hoje a gente tem São Paulo, São Caetano, Campinas e o bracinho aqui de Avaré, né? Então, a maior dificuldade, eu acredito que ela foi superada na pandemia, por incrível que pareça, né? Porque antes da pandemia, eu falo que a pandemia foi um divisor de águas, né? Na vida dos advogados, né? Antes da pandemia, eu só conseguia contratar local. Então, Campinas, tem que ter o advogado de Campinas. São Caetano, o advogado de São Caetano, né? São Paulo, né? Avaré, por exemplo, Avaré. Né? A gente não tinha a tecnologia tão avançada para você conseguir dar um suporte para o teu cliente. Isso antigamente, né? Hoje não. Hoje eu falo que a pandemia ela superou, né, essa dificuldade. Hoje eu consigo otimizar, por exemplo, o cérebro do meu escritório é São Caetano. É onde eu pago menos imposto, eu fiz a gestão tributária por lá, pago menos imposto, né? Eu consigo de lá atender o Brasil inteiro, eu tenho ação no Brasil inteiro, né? Tudo de lá por meio de um sistema. E Campinas, Avaré, por exemplo, eu fico sozinho aqui, né? Por exemplo, se você ligar no telefone do escritório de Avaré, quem atende é minha secretária lá em São Caetano. Você entendeu? Então hoje, antigamente a maior dificuldade era o custo que você tinha, porque você tinha que regionalizar a tua estrutura, né? Então eu acredito que a resposta para a pergunta, a maior dificuldade era realmente o custo, era a gestão financeira. Mas a pandemia te ensinou que dá para tocar as coisas à distância. E muito mais, né? Antigamente a pessoa, para você fazer uma reunião, você tinha que estar lá, bonitinho, terno e gravata, na empresa do cliente. Não que hoje isso não ocorra, sim, mas hoje eu mais almoço com meus clientes do que visito a empresa deles. Porque quando tem uma reunião ou outra urgente, a gente faz online. Sim. Entendeu? Então eu acredito que a maior dificuldade a pandemia ajudou bastante.
A próxima pergunta é: como os advogados podem oferecer serviços jurídicos inovadores e se destacarem no mercado competitivo? Foi o que a gente conversou lá no início, né? Quando você vai empreender, você não pode ser só mais um, né? Você tem que realmente ter um diferencial dentro do teu escritório, né? O que eu faço no meu escritório? Foi a resposta da última pergunta sua, né? A gente procura criar produtos no escritório, recuperação de crédito tributário. Agora a moda agora é o ISS, o ICM fixou. As empresas já não colocam mais o ICM na base de cálculo, agora, mas porém quem presta serviço, o ISS está sendo colocado. É uma tese que está aguardando lá um produto que eu vendo para esse meu cliente, né? Fora isso, quando você estuda, você sempre está andando à frente, você consegue identificar outras oportunidades, né? Eu falo que a base da inovação é o próprio estudo, né? Se você parar no tempo e entrar numa zona de conforto, você não consegue. Você vai ser procurado por alguém que ouviu falar alguma coisa. Agora, quando você tem produto, você ainda pode divulgar, marcar reunião, jogar no mercado e fazer esse diferencial acontecer, entendeu? Você acha importante, introduzir o empreendedorismo desde a infância das crianças? Eu acho bacana. Eu acho muito bacana, né? Eu ia perguntar qual a importância disso. É muito, porque assim, eu te falo pelo colega de vocês que é o Marcelinho, né? Eu falo porque a educação, eu falo que ela vem de berço. Porém, se ela é introduzida também no ambiente escolar, isso dá uma base para a criança já pensar, né? Já ir criando na cabeça dele uma responsabilidade de negócio. E tirar aquele medo. Tem muita gente, você vê que tem medo de empreender, né? Eu tenho advogados que nem eu comentei com vocês, que tem mais anos de OAB do que eu, mas sempre tiveram medo de montar o escritório por conta das contas que chega, né? E não conseguir pagar, e não conseguir. Então, quando você vai desmistificando o empreendedorismo, né, desde a base escolar, né, eu acredito que quando ela estiver madura, quando a pessoa estiver madura, já dentro da faculdade, ela vai lembrar daqueles fundamentos que ela teve. E ela, na própria faculdade, ela começa a querer identificar oportunidades. Porque assim, quem empreende não tem limite para ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Depende só de você. Entendeu? Então você é o teu maior obstáculo. Então se você já tem uma base, né, na escola, uma noção, quando você estiver na faculdade, obviamente fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você escolheu, você não vai ter medo de enfrentar as dificuldades do empreendedorismo, entendeu? Sim. Igual você falou, que na faculdade eles não ensinam o que a vida te ensina. Não. Já com conhecimento de base, Pois é. fica mais fácil. Não tenha dúvida, que nem hoje, quando eu estudei, quando eu estava no colegial, por exemplo, eu não tinha informática. Eu não tinha, as matérias eram totalmente outras, né? E aí a gente ralava pro vestibular, com um monte de matéria, e falava, mas eu não vou usar isso aqui. Entendeu? Mas tudo bem, né? Era a nossa época, tinha que fazer e tinha que acontecer, entendeu? Mas essa é realmente a importância do empreendedorismo na base escolar. Eu acho fantástico. Como os empreendedores lidam com as incertezas e os riscos inerentes no mundo? Sim. Olha, eu digo que os empreendedores, quem quer empreender, né, seja em qualquer área, não só na advocacia, mas em qualquer tipo de área, ele tem que se preparar, né? Eu falo que sempre a preparação com o estudo é a base de tudo, né? Hoje você tem aquele empreendedor que é o empreendedor raiz. O que eu falo que é o empreendedor raiz, né? É aquele cara que ele identifica uma oportunidade de mercado, ele identifica uma demanda e em cima daquilo ele vai criar toda uma solução para aquela demanda, entende? E tem aquele empreendedor que é o mais acomodado, né? Ele já pega um modelo de negócio pronto e tenta decolar, entendeu? Então, das duas formas que você for fazer, é importantíssimo você pegar e se preparar para isso. Como? Né? Identificando realmente se o mercado tem essa demanda, tendo certeza, não acreditando naquilo que eles te fazem, né? Mas sim buscando com base, com fundamento, com dados, né? Que você busque, não que os outros te tragam, entendeu? Para que você possa se preparar e aí você vai aprender todos os desafios de cada setor. Pode ter certeza disso.
Então foi isso. Quero agradecer muito ao Marcelo por ter vindo aqui. Foi uma conversa muito legal. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês e espero ter contribuído. Sim. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.